Gente, então, orientação inicial aí para o último trabalho que a gente vai fazer agora, né? Deixei aqui só esse roteiro, vocês já têm ele lá no Moodle, então podem consultar. Eu estou aqui só com o tema proposto, né, que é um apartamento para uma pousada hipotética aí que a gente está inventando. Então considerem ela à beira-mar. Aí vocês vão ter como esse programa o pavimento inferior, uma pequena sala, sofá para 2 lugares, sofá e mesa para 2 pessoas, né? Cozinha integrada com a sala, bancada de pia, fogão, geladeira, banheiro, sanitário, lavatório, chuveiro. Então, um programa bem básico. Aí um mezanino, um quarto. Eu estou pondo aqui, né, mais ou menos umas referências de área, né, 40 metros quadrados, para não ficar muito grande, já é uma área até folgada, então tentem não estourar muito isso no pavimento de baixo. E 50% da área de cima, né, se quiserem fazer vazio também podem. Enfim. Então, programa básico, né, para vocês terem aí o que trabalharem sem maiores estresse. Então, o arquivo que eu passei para vocês, ele está assim, ele tem aqui a planta de situação. Na verdade, vai ser só a situação. Eu renomeei no outro, vou renomear aqui de novo, só para reforçar. Isso aqui, na verdade, vai ser só a planta de situação, que aí a gente está vendo, né, um arruamento e um conjunto de lotes para você identificar o seu aqui, destacar aonde ele está nesse contexto. Então, esse terreno já está modelado, né, isso já é uma topografia modelada, e ele está todo divididinho. Então, cada lote é uma topografia, é um terreno. Vocês vão ter que modificar aí o seu. Eu estou deixando esse terreno naquela fase existente. Vocês vão ter que fazer essa região com eixos. Vocês lembram disso? Basicamente só clicar nesse botão aqui e fazer a região com eixos do seu terreno. Pega o seu e faz isso daqui para você ter aquela ideia de corte e aterro e para ele poder aparecer no 3D aqui. Ó. No 3D ele não está aparecendo por causa do... Isso eu estou mostrando logo de início, porque é uma coisa que eu acho que é legal. Geralmente a gente já tem, o que a gente recebe para fazer um projeto é um terreno e um programa. Então aqui no 3D, vocês têm que o terreno não está aparecendo, porque eu estou mostrando aqui só a fase final. Então, basicamente, o que vocês vão ter que fazer é pegar o lote de vocês aqui e... deixa eu fazer no outro arquivo. Vocês vão ter que basicamente pegar o lote de vocês e fazer essa região com eixos lá na ferramenta de terreno. E aí ele vai criar uma superfície nova. Vocês vão ter que mudar esse outro. Não vai adiantar, vai ter que fazer. Vai ter que passar os demais. Esse aqui foi para construção nova. Aí ele vai aparecer no 3D. Ó. Ele vai aparecer só um. O que a gente faz? Peguem os demais. Não deu muito certo o que eu estava imaginando, não. A gente quer ver o contexto do todo, né? Então peguem todos os outros, diferentes do seu, e coloquem ele na fase peguem só as topografias e coloquem na fase construção nova também, porque senão não vai aparecer no 3D o contexto e não vai aparecer
enfim. E aí aparece o resto todo. Está tudo na fase de construção nova. Só que fazer isso daqui é para poder depois fazer o platô e poder fazer aquele cálculo de corte e aterro aqui. Ó. Então isso é mais para relembrar esse recurso. E aí o que vocês vão fazer nesses primeiros passos aí da sequência? Aqui são os desenhos que vocês vão ter que gerar. Esses primeiros passos que vocês vão seguir aí, ó. Então, reorientar o norte do projeto. Então, é basicamente pegar uma planta, né? Eu tenho esse lote, eu vou posicionar ele aqui de uma forma que, vou ligar aqui a janela, vocês vão ajustar, né? Numa outra vista de implantação, talvez, vou duplicar essa daqui, ó. E aí vocês vão duplicar, fazer a planta de implantação e começar a gerar as vistas como vocês já viram. Opa, eu vou nomear. Implantação, aí vocês podem rotacionar o norte do projeto do jeito que for mais conveniente para o projeto de vocês, né? Aqui em gerenciar, rotacionar o norte do projeto. E aí vocês vão alinhar isso. Aí ele tem que pegar uma das linhas, né? Com uma das divisas de referência. Vai ter que desenhar essa linha. Vão ter que fazer uma linha de detalhe aí, porque o terreno não tem. Então, vamos supor que eu vou fazer uma linha norte, vou colocar essa entrada do terreno aqui, ó, para baixo. Então, eu vou rotacionar o norte do projeto de acordo com essa linha. E aí vai ficar, né, numa posição mais conveniente para vocês trabalharem. Isso vai depender da posição que vocês querem colocar a construção de vocês no terreno. Então, isso é um primeiro ajuste. E aí, depois, tendo esse lote definido, deixa eu colocar... Mudem a fase aqui das vistas, né? Ponham sempre a fase final. Os filtros de fase aqui já estão mais ou menos configurados. Então, aqui vocês vão ter, né, um lote. E aí, uma das primeiras coisas, vocês vão precisar de definir os níveis. Então, quando vocês têm um terreno para começar a projetar, a primeira coisa é você ter uma ideia do perfil da topografia. Vocês podem fazer um corte inicial de estudo aí, ó, de implantação. Aqui a escala está enorme. Eu vou mudar aqui, ó, para 100 para cota de implantação. E aí vocês vão ter uma ideia do terreno onde que ele está. Tem o nível 0 já definido. Tem um nível da cota de implantação. Aqui saiu na escala 1 para 1000 esse corte. Vamos botar ele numa escala menorzinha para ter mais noção. Podem, né, fazer esses controles de visibilidade aqui, ó. Então aqui está o terreno, né? Identifiquem aí onde está o lote, os limites. Então você tem esse desnível, esse platô para definir. E aí vocês vão definir, ó, tem já um nível que é o nível 0, que está aqui, que é onde foi colocado o terreno, a referência de nível do terreno. E tem um de situação, que eu também dupliquei para implantação aqui, que são 2 níveis de referência, que aqui eu vejo tudo de cima. Então vocês vão duplicar esses níveis, né? Vou copiar um nível aqui e vão achar a cota ideal, né, de implantação. Vocês vão ir ajustando isso de acordo com o terreno. O meu terreno está aqui, ó. Isso aqui é o terreno que eu estou trabalhando. Então vocês vão ajustar, definir uma cota de implantação, se é mais no nível da rua,
é mais para cima, aí vocês vão definir isso para ser um dos pavimentos básicos. Então, esse aqui eu vou chamar de, sei lá, pavimento térreo. E aí, a partir dele, vocês definem os outros, né? Vocês vão precisar de gerar essas plantas, né? Então, a planta de situação, vocês podem usar o nível existente. A de implantação e cobertura também pode usar o mesmo nível. E aí, só, né, duplicar as vistas. A planta do térreo, aí vocês vão ter o nível do térreo. A planta do mezanino, vocês criam o nível do mezanino, definam aí o pé direito que vocês querem. E aí, né, começa a ir projetando. Então, assim, eu começo por essas coisas básicas, né, de definir a cota de implantação. Aí eu fiz com um corte que eu consigo enxergar os níveis, mas, né, poderia ser com fachadas também. Então, eu posso pegar lá na implantação e definir aqui as fachadas principais, as vistas principais. Lá em vista, eu vou definir aqui, ó, uma elevação. Aí lembrem de fazer aqueles ajustes básicos. Ó. Quando eu ponho elevação, ó, tenho aqui essa linha, que é o plano de projeção, né, onde está sendo projetado. Então é bom colocar ela bem perto da edificação. De início aqui eu vou pôr ela próximo da divisa. E eu preciso enxergar até o final do terreno. Então essa janelinha, essa linha do fundo é até onde a minha vista alcança. E essa abertura lateral vocês podem definir né, até onde a vista alcança lateralmente. Então criem as 4 fachadas, né, façam esses ajustes, que aí vocês vão ter sempre que dar uma ajustada nessa tabela aqui também. Nessa tabela não, né, nessa janela de vista, para poder aparecer o terreno. Então aqui já está um nível de referência. Vocês vão sempre modelar as coisas vinculadas aos níveis, porque aí depois, tiver alguma coisa modelada, vocês podem mover esse nível para cima e para baixo, onde ficar melhor aí de analisar o terreno. Então aqui eu estou vendo um terreno inclinado, enfim. Então, da mesma forma que eu criei uma das fachadas aqui, criem as 4 elevações básicas de início aí, para pelo menos vocês terem essa visão dos níveis, né, e começarem a trabalhar. E aí depois começar a pensar no projeto, né? Eu acho que o jeito mais fácil de pensar em planta, quando você está começando a projetar no Revit, né, menos que você queira criar uma forma muito fora do convencional, se você vai fazer uma construção mais padrão, com paredes na vertical e tal, vocês podem começar definindo a planta do piso e começando a modelar as paredes. Então aqui eu criei um nível, aí vocês vão criar lá a planta de piso desse nível. Que está aqui, ó, aí não sei por que ele... Aí, bom, aí sei sim, está cortado por causa do ajuste aqui da faixa de vista. Então lembrem dessas configurações aqui, ó, até onde enxergar as coisas. Né? É bom colocar essa vista do térreo para enxergar todo o contexto que tem abaixo. Né? No nível do térreo a gente enxerga o contexto do terreno. E aqui botar aqui 1,5 m. Aqui, por isso que ele está cortando. Ó. Aqui já está a achura do terreno seccionado. Então aqui está, né, a planta do pavimento, e aí vocês começam a projetar daqui. Né? Vocês começam a definir paredes. Né? Começa a definir paredes, começa a definir um ambiente. Ó, aí aqui, vou
fazer essa parede vinculada ao nível. Aqui eu não tenho ainda um nível superior, tem que criar um outro nível, enfim. E aí vocês vão ir fazendo as paredes. Aqui ela ficou enterrada porque provavelmente o meu nível ainda está muito embaixo da terra aqui, ó. Se eu subir esse nível aqui, essas paredes ficaram abaixo. Vou colocar até a situação, depois eu... Então aqui, ó, criei umas paredes, né? Vocês teriam que ter um outro nível aqui ainda, mais baixo. Vou fazer um outro nível qualquer aqui do mezanino. Então essas paredes vão até o mezanino. Essa situação aqui. Então isso aqui depois, ó, vocês podem pegar. Se tudo que vocês fizerem estiver vinculado aos níveis, vocês podem mover os níveis. Eu posso pegar aqui os níveis e mover eles para cima e para baixo. Eu vou ter um ajuste da implantação e vou conseguir trabalhar, né, a solução do projeto aqui. Uma parede ficou para trás. Enfim, aí vocês comecem a modelar com base nas paredes de vocês. Então esse é o pontapé inicial, né? Depois, a partir daí, é ir modelando e pensando o que vocês vão projetar aí. Então vou interromper esse vídeo por aqui e vou mostrar um exemplo de projeto que o pessoal já fez em outros semestres, só para vocês terem uma pequena inspiração.